Então, gente, questão 14 é uma questão do Pedro Demo, que é um pedagogo que gosta muito de falar do papel do pedagogo, que gosta muito de falar da educação nos dias de hoje. Isso, tá? E assim, agora eu vou mais uma vez, né, aqui conduzir vocês no raciocínio de que mesmo que você não conheça, nunca tenha lido nada, nem pegou na bibliografia do edital para poder ler os livros que estavam lá, embora isso não seja indicado, se um edital vem com bibliografia, você tem que ler tudo que estiverem mandando lá, tá? Mas vamos dizer que não. Essa prova, como eu já falei algumas vezes, a partir da questão 9, ela é toda de uma única prova, gente. Foram muitas questões de conhecimentos pedagógicos, para vocês verem que está sendo muito cobrado, tá? Numa prova só. E aqui eles trouxeram essa questão. Eu acredito que esse edital ele deve ter vindo com bibliografia, porque tem algumas questões ao longo aqui dessa prova que dá para perceber que foi um edital com bibliografia. Mas aqui, para facilitar, né, de quem está fazendo a prova, e graças a Deus essa é a melhor forma, que todas as provas venham assim, eles colocam aqui o autor e o que o autor disse, né, e você só tem que agora aqui dizer por que ele disse isso daqui, tá bom? Como eu já falei, vou repetir, a gente está falando de uma banca progressista, de um autor progressista, e nós estamos vivendo aí uma mudança de paradigma na educação, ou pelo menos uma pressão para que essa mudança ela se concretize, ela tome mais força, da pedagogia tradicional para a pedagogia progressista. Ponto. Então, partindo desse entendimento, mais uma vez, né, a gente vai ver aqui como que esse entendimento ajuda na hora de resolver questões desse tipo de banca, tá? Então vamos lá. Acerca da educação matemática, Demo explicita a importância de incluí-la na educação infantil, no mesmo plano da língua e da filosofia, tendo em vista os desafios de aprendizagem. Com essa medida, o autor pretende. O que ele pretende? Quando ele diz que a educação, que a matemática, né, que a educação matemática tem que fazer parte da educação infantil, tanto quanto o ensino da língua portuguesa e outras áreas de conhecimento, né, a valorização da linguagem. Então, ele também diz que a educação matemática ela também tem que ser valorizada e fazer parte da educação infantil. A pergunta aqui é por que ele acha que é isso. E agora nós vamos aqui destrinchar essa questão e achar que as que estão erradas, as que estão erradas de acordo com o pensamento progressista. Por quê? Porque a gente está falando, vou repetir isso muitas vezes, tá, gente? Se vocês enjoarem, é só falar, mas no meu entendimento, esse é o caminho das pedras para fazer uma prova hoje. Então, se eu estou falando de uma banca progressista, de um autor progressista, eu vou procurar aqui a resposta mais progressista. Aqui se encaixa melhor na tendência progressista e que foge das tendências tradicionais, tá bom? E a gente vai achar, quer ver só? Letra A. Priorizar a aprendizagem da matemática na educação infantil. Não é, tá bom, gente? Por quê? Porque ele não pretende priorizar, né? Ele não está dizendo aqui que a matemática tem que vir primeiro do que as outras matérias, ou que ela é mais importante, ou que a criança tem que aprender mais a matemática do que as outras coisas. Não, aqui ele diz que tem que ser no mesmo plano. Então, não é priorizar, é dar a mesma importância. Quando você prioriza uma coisa, você dá mais importância para ela. E ele não disse que tem que dar mais importância, ele só disse que tem que ser no mesmo plano das outras, que ela também tem que fazer parte. Então, não é a letra A, tá bom? Ajudar no pensamento do processo, ajudar no processo de desenvolvimento do pensamento codificado. Não, né, gente? Não é essa a intenção de jeito nenhum, tá? Ajudar no processo do desenvolvimento do pensamento codificado, que não tem nem sentido, tá bom? Letra C. Auxiliar os alunos na memorização dos cálculos matemáticos no futuro.
Não, gente, olha só. Se eu já tenho aqui a palavra memorização dos cálculos, eu já essa questão aqui ela já está fora totalmente do que a educação progressista prioriza, que a memorização não faz parte. Memorização de cálculos, ou seja, a nossa velha memorização da tabuada, ela é da pedagogia tradicional. Na progressista não tem memorização de cálculos, você tem desenvolvimento de competência, desenvolvimento de aprendizagens, tá? Isso que aconteceu na questão da letra B também, pensamento codificado, né? Dá uma ideia de mecânica, dá uma ideia de uma técnica, de um método que também foge, porque a educação progressista ela vê espontaneidade, liberdade, né? O desenvolvimento de aprendizagens e competências e não de conteúdos, e aí você já tem a letra B e a C também fora, porque elas não se encaixam dentro do pensamento progressista. A letra D. Agilizar o desenvolvimento lógico-matemático para os alunos resolverem problemas. Qual que é o problema aqui? Tá? Na educação progressista, tudo que uma criança desenvolve e aprende de competência ao longo da sua educação, isso desde a educação infantil, ela não tem só o objetivo de vai aprender matemática para aprender a resolver probleminha. Não, ele vai aprender matemática para a vida, para lidar com todas as questões ao longo da vida. Se aqui tivesse assim, agilizar o desenvolvimento lógico-matemático dos alunos para resolverem situações, problemas ao longo da vida, aí sim. Mas não, para resolver problema dá aquela ideia de que o aluno tem que saber matemática para na hora que a professora passar um probleminha ele saber fazer. Isso daí foge totalmente, tá, do pensamento progressista, da ideia de aprendizagem, do desenvolvimento de competência, porque o aluno vai aprender a desenvolver, vai agilizar o desenvolvimento lógico-matemático dele para a vida dele, para o seu dia a dia, para as suas vivências, né, para todas as áreas da sua vida e não apenas para resolver problemas na escola, tá bom? Então, a letra D também está fora. Então, aqui a gente ficou com a letra E e vamos analisar. Cotidianizar ainda mais essa forma de raciocínio, de sistematização e de análise. Por que essa daqui é a minha questão? Por que ela está certa? Por que ela está dentro do pensamento progressista? Porque eu usei aqui a palavra cotidianizar, ou seja, tornar parte do dia a dia, ok? Fazer com que o raciocínio lógico-matemático seja parte do dia a dia, tá? Raciocínios, ainda mais essa forma de raciocínio, de sistemação e de análise, ou seja, a criança raciocinar sobre a matemática, aprender os conceitos matemáticos, para poder, no seu dia a dia, ela lida com matemática no dia a dia, em todo o tempo, em todos os lugares. Então, ele acredita que se você fizer isso a partir da educação infantil, ela vai conseguir desenvolver isso cada vez melhor ao longo da sua vida, e não só na escola, não só para resolver problemas, não de uma forma mecânica, codificada, mas de uma forma espontânea, livre, que vai ser até natural, né? Quando ela lidar com situações na sua vida que exijam raciocínio, sistematização e análise matemática, ela saber enfrentar e lidar, independente se ela está na escola ou fora da escola. Essa é a ideia da aprendizagem dentro do pensamento progressista, e é por isso que a nossa letra certa é a letra D, quando ela trouxe a palavra cotidianizar, ou seja, levar as aprendizagens da escola para o cotidiano, para o dia a dia, para a vida como um todo, tá bom? Letra E. Nossa resposta aí do Demo, Pedro Demo.